Quando a expectativa é péssima, até um governo ruim faz a bolsa subir. How bad is, né? Ah, não, isso aqui é ruim, mas é quanto que é ruim, né? Fala, beleza, mas tá no preço, né? Se tá no preço, cara, imagina se acontece de não ser ruim, né? Eu acho que tem essas chances, cara. A gente trabalha com coisas muito imprevisíveis, né? Então, esse dedo no pulso tem que ter, assim, sabe? Tinha que sentir a pulsação de mercado, ver o que tá acontecendo. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o nosso Zcast número 11. Hoje trouxemos aqui, veio da Faria Lima, né? Praticamente ali de São Paulo. Daniel Delábio da gestão Exploritas, uma casa aí com 200 milhões sob gestão, que existe já há quase 9 anos, foi fundo destaque de 2022 com uma rentabilidade aí de quase 43%, desde o início um retorno de quase 200% do CDI. Então a gente vai conversar, obviamente o retorno não foi em linha reta, é um fundo multimercado que tem uma certa volatilidade, sofreu bastante em 2019, em 2020, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre cenário, como é que eles se comportaram ali na América Latina. É um fundo que já investiu em praticamente todos os países da América Latina, tem posição nos Estados Unidos também, então a gente vai conversar sobre isso hoje. Eu vou chamar meu amigo Daniel Nigri para perguntar como é que está a expectativa dele para esse Zcast número 11, Daniel. E aí, tudo bem? Prazer aí estar aqui mais uma vez e estar aqui de novo com o Delábio. A gente chegou a fazer uma live ali antes da pandemia, inclusive, ele já mostrou ali o quanto que a gestão ela investe em algo até diferente do que a gente vê por aí, porque é uma gestão mais focada realmente na América Latina, e é sempre bom a gente ver essa visão de como está acontecendo com os países aqui vizinhos, né? Até chegando nos Estados Unidos também, mas mais focado aqui na América. Então eu estou muito animado aí, espero que todo mundo goste desse Zcast número 11. Bom dia, Delábio. Bom dia, um prazer estar aqui com vocês, direto de São Paulo, da Faria Lima, né? Boa. Bom estar aqui no Rio, terra da garoa parece, né? Nesse clima chuvoso do Rio de Janeiro, faz acho que uns 13 anos que não faz sol aqui, tá impressionante. Já sabe quem trouxe a chuva, né? Eu cheguei ontem, ó. Mas é isso, Delábio, cara, grande prazer ter você aqui para falar um pouco sobre o cenário. Eu acho que nesse primeiro momento, como tem algumas pessoas que vieram novas no mercado 2020, 2021, se você pudesse se apresentar e por que você decidiu, né, entrar nessa de gerir recursos de terceiros. Fala um pouquinho da sua história pra gente e também por que montou a Gestora Exploritas. Perfeito. Então eu tenho um pouco mais de 20 anos de mercado, né? Comecei trabalhando trainee lá no BBA lá atrás, depois trabalhando um pouco na Reuters e estou trabalhando em gestão de recursos desde 2005, né? 2005 fui morar em São Francisco, trabalhando no fundo de ações, América Latina, então desde 2005 são aí, esse ano agora 18 anos, né? 18 anos, tocando ações na América Latina, né? E o foco é a América Latina, né? Em 2005 morei na Argentina, depois fui morar na Argentina, São Francisco, depois eu fui morar na Argentina, fiquei 3 anos na Argentina, e na Argentina eu troquei de ações para bonds, né? Então fui trabalhar no fundo de bonds, que é algo interessante, porque você olha as mesmas empresas, você olha o balanço da empresa, mas você olha outra parte, tem o equity e tem a dívida, né? É outra parte do balanço do seu passivo. E aí, para mim, foi um outro mundo, foi uma escola, né? Trabalhar com o pessoal, um fundo de 4 bilhões de dólares, bastante focado em dívida. E para mim, foi, que interessante, né? Você olha, você entende do balanço, você pode ter essas duas opções, né? Esse fundo, em 2008, ele desmontou, né? Na crise, tinha um book muito relevante de CDOs, CMOs, né? De mortgages, né? De imóveis, né? De financiamento de imóveis. Ele desmontou, voltei para o Brasil. E quando eu voltei para o Brasil, voltei a trabalhar no fundo que é de São Francisco, abriu o escritório aqui no Brasil. Que era o Explorador Capital, né? O nome até vem meio Parent Company, que vem dali, né? E a gente falou, por que a gente não monta também um fundo, né? Talvez eles faziam só ações, ele falou, tem um pouquinho de dívida também, a gente pode fazer um pouquinho das duas coisas, né? E não rolou de fazer no fundo lá fora, que era um fundo offshore, mas a gente montou um fundo no Brasil em 2014 e disse, olha, a ideia é fazer isso, né? Um pouco de América Latina, mas faz ações, faz dívida, né? Faz um pouquinho de juros, um pouquinho de câmbio, né? Nesses 6 países da América Latina. E aí a gente montou isso aí em maio de 2014, né, esse multimercado. Esse multimercado ele ficou debaixo da exploradora até 2017, né? 2017 eu fiz o spin-off, né? Então eu
de fato, assumir o controle acionário da empresa, né? Um acordo, uma saída amigável com o meu ex-chefe de fora, e a gente vem aí, né, nesse processo aí de tocar isso aqui. Então, é um fundo focado na América Latina, tem uma outra coisa fora, né, que a gente entende, Estados Unidos, que é muito global hoje em dia, né? Foco 6 países, Brasil, Argentina, Chile, Peru, Colômbia e México, né? Fazendo esses 4 tipos de ativos, né? Ações, bondes, juros e um pouco de câmbio. Então, isso é um pouquinho do 12 pessoas, né? A gente tem 8 sócios. Então, eu apareço mais, né? O Andrei Spakov, nosso economista, né? Que trabalhou na Gávea, PhD em Berkeley também, aparece um pouco aí com o pessoal, mas tem bastante gente boa que não aparece. Excelente. Boa. Delab, eu queria aproveitar para perguntar o seguinte: o que você acha da opinião das pessoas do mercado financeiro que chamam a América Latina de América Latrina? Eles deixam dinheiro na mesa? Cara, eu acho que eu concordo um pouco com eles, né? Mas se você olhar a América Latina em si, né? O Brasil também né? Faz parte da América Latina, entendeu? Então a gente também, cara, é um país que é carne de pescoço. Eu diria nos últimos anos até mais, né? Então eu acho que você tem que entender que todos os lugares tem coisa boa e coisa ruim, né? Pô, vamos para os Estados Unidos, cara. Teve FTX aqui, né? Você teve Madoff, né? Então, todos os países têm coisas ruins e coisas boas. Eu diria que a gente tem oportunidades, né? Tá falando um pouquinho antes aqui agora, o pessoal fala um pouco, a gente faz aquele fundinho que faz a Argentina lá, né? Você tem que entender que em algum momento, né, as coisas, quando você precifica um desastre, você tem oportunidades, né? Porque, pô, se tá a zero eu compro, né? Então, o ano passado, né, a gente estava falando, pô, IPF na Argentina, cara, duplicou de preço, né? TGS, né? Cepo, né? Que você estava até olhando, né? Então, você tem, às vezes, algumas oportunidades que faz sentido. Então, e você somar, por mais que os países sozinhos são pequenos, você soma esses 5 países, ele dá um Brasil, né? Em termos de market cap, em termos de oportunidade e tudo mais. Então, você teve os últimos anos, México, o Brasil foi mal, o México se destacou, né, nos últimos 3, 4 anos. Então, faz sentido olhar um pouco de México. Você teve por muitos anos, né, os países andinos lá, Chile, Peru e Colômbia, indo muito bem, né, desde, sei lá, do 14 até 2018, 2019, ali, indo muito bem, né. Então, tem oportunidade. Eu acho que o Chile está extremamente barato, é um país que é investment grade, né? Teve seus problemas, teve saco de fundo de pensão, mas é um país que, historicamente, instituições um pouco melhores, né? Um país muito mais bem arrumado, organizado, está muito barato, então são oportunidades que você tem que olhar, entendeu? Agora, de fato, né? Você tem uma onda de deterioração política, talvez, né? Brasil agora, né? Eu acho que o governo de esquerda é um governo ruim em termos de política fiscal, né? O que a gente tem visto aqui acho que tem virado mais era meio dividido entre economistas, mas está ficando mais consensual agora, que é ruim o que está sendo feito aí de as pessoas que estão sendo nomeadas no Brasil. Você vai para a Argentina, ruim, mas a Argentina está no processo para estar tão ruim que está no processo de voltar, esse final do ano tem eleição, é capaz da direita voltar, né? Você tem o Chile, pô, de esquerda, né? Colômbia, um cara de esquerda, Peru, que cada 6 meses tem um impeachment no Peru, né? E você tem a grande surpresa, né? Falei, pô, a gente fala de Brasil, pô, eu acho que o Brasil vai ser muito ruim, né? Também achava que México ia ser ruim, porque é um cara de esquerda. México elegeu um cara de esquerda que foi prudente na parte fiscal, cara, e o México deu uma andada boa, né? Então eu diria, não é uma base case, acho que o Brasil tem, sei lá, 5, 10, 15% de chance de ter esse governo de Lula e dar certo, na minha visão, né? Mas eu acho que não é 100% de chance de dar muito errado. Eu não tô fazendo pro Lula nem nada, né? Mas às vezes, tipo, eu acho que vai ser muito ruim, a gente tá posicionado para ser ruim, mas tem uma pequena chance de ser um pouco mais prudente, sei lá, bater com essa parede um dia e acordar e ver o caminho da felicidade aqui, né? Eu gosto desse pensamento de você ter cenários que contradizem até mesmo a tua tese. Você saber que existe uma pequena chance de acontecer aquilo que você não imagina. Eu gosto muito porque eu trabalho dessa forma também. A gente errou tanto na vida, né? Tem tanta tirar a camisa aqui, tem tanta cicatriz nas costas, a chicotada que o mercado dá em você, cara. Eu trabalho assim também. Você aprende a ter um pouquinho mais de humildade e dizer, cara, acho que é isso, mas posso estar errado, né? Se a pessoa não for humilde, o mercado faz ela ficar humilde na marra, né? E até, como você falou, quando a expectativa é péssima, até um governo ruim faz a bolsa subir. Isso aí já você escreve. Daniel, a aula escreveu no livro isso. Quando a expectativa é péssima, até um governo ruim pode fazer a bolsa subir. Pode fazer a bolsa subir, né? E outra coisa que eu tinha um chefe que sempre falava, how bad is, né? Tipo, cara, quão ruim... não, isso aqui é ruim, mas é quanto que é ruim, né?
O quanto que é ruim. Porque é um momento que você precifica, né? Você precifica, cara, e você tem... Fala, beleza, mas tá no preço, né? Se tá no preço, cara, imagina se acontece de não ser ruim, né? De, cara, você tá aqui, só de repente tá um sol aqui, você tá praia. Pô, um desastre, deu praia, então vamos pra praia, sei lá. Então eu acho que tem essas chances, cara. A gente trabalha com coisas muito imprevisíveis, né? Então, esse dedo no pulso tem que ter, assim, sabe? Sentir a pulsação de mercado, ver o que está acontecendo. E, cara, a humildade de dizer, meu, estava errado, né? Então, eu acho que... Eu gosto de falar com pessoas que discordam de mim, né? A minha esposa falou, por que você marca conversa com o política, cara, economia. Você fala com outra pessoa. Eu falo, cara, eu gosto... Pessoas inteligentes, né? Porque se você falar A igual a B, certo, B igual a C, certo. A igual a C, não concordo. É a lógica, né? A pessoa desrespeita a lógica. Estamos na era do bloqueio, né? Então, se o cara desrespeita a lógica, entendeu? Né? Aí não faz sentido. Agora, tem pessoas inteligentes que discordam de você, né? Poderia sentar um pouquinho com o Arminio, pô, o que você tá olhando aqui, né? Pensamento construtivo, né? O cara é super inteligente, né? Cara, tudo mais. Então, eu acho que tem um pouquinho disso, porque eu acho que parte da esquerda, né? Ou parte desse pensamento, talvez, na minha visão retrógrada, né? É um pouco de talvez burrice não é muito politicamente correto, né? Mas é meio que isso, né? Porque parece que eles têm um monopólio do social, sabe? De pensar nas pessoas, né? Então você fala, você não pensa no outro. Cara, eu quero outro, mas vou dobrar o salário de todo mundo fica mais pobre, né? Essa coisa. Sim. Você baixar os juros sobe. Então, tipo, a pessoa não consegue entender, sabe? Não consegue entender esse arcabouço meio técnico, econômico, dizer, não dá pra... Vamos dobrar o salário de todo mundo? Nossa, brilhante, né? Todo mundo fica mais pobre, né? Então consegue entender um pouquinho disso. Mas sai um pouquinho do tópico e entra uma política que era mais fundo, né? Excelente. Você falou de cicatrizes, né? Então acho que é interessante a gente comentar agora sobre o que ocorreu em 2019. Já falou algumas vezes, 2020 ali, a cicatriz que o fundo teve, né, na cota, principalmente, caiu acho que perto de 17% em 2019, talvez alguma coisa próxima a 50% em 2020, né? A pandemia, o mês mais grave ali de março. Então fala um pouquinho pra gente dessas cicatrizes e o que você aprendeu, o que a gestão aprendeu para, obviamente, o futuro a gente não sabe, mas eventualmente não cometer os mesmos erros. Perfeito. Eu acho que você tem duas coisas ali, né? A primeira, a gente tinha a posição direcional na Argentina, né, achando que talvez o risco fosse um pouco mais para a eleição e não para primárias, né? Você teve uma eleição primária, cara, a eleição primária foi muito ruim, né? E a Argentina abriu caindo 50%. Então, tipo, se você for olhar, a gente voltando para trás, você pega na história de 100 anos de mercado financeiro, assim, você tinha que era a segunda, terceira maior queda no mundo, né, de um índice no mundo, né? Então, foi algo bastante surpreendente, muito rápido, né? E, aquela coisa de tiro na testa, e a gente estava posicionado do lado errado, e, quer dizer, achando, né? Então isso aí foi algo difícil. Eu diria que a gente podia ter um pouquinho menos de posição, a gente teria menos posição para eleição, né? Mas foi difícil. O fundo recuperou ali em torno de 5 meses, né? Então o fundo, entre passar esse problema aí de 17% de queda e voltar, a pessoa pergunta quanto tempo vai demorar para recuperar? É difícil falar, né? E o fundo zerou o drawdown em 5 meses. Até dezembro estava zerado. Agosto, final de dezembro já estava zerado o drawdown, né? Ficou até em fevereiro. Quando a gente vai para 2020, na pandemia, né? A pandemia também você teve um momento ali de uma queda muito rápida, né? Quer dizer, se você olhar entre dia 9 a 13 de março, o mercado caiu 30%, 40% ali, né? 80% da queda ali foi uma semana, né? É muito... Limite de baixa, de 5 dias, 4 dias, limite de baixa, né? Então, mas voltando para trás, nosso cenário, né? A gente vinha de 2015, o mercado, Dilma de impeachment, não sei o quê, juros altos, Você tinha um momento de Brasil com um hiato de produto gigante, né? Brasil começando a cortar juros e falar, agora é hora de crescer. E a gente achou que, agora é a hora do Brasil, né? Então, a gente já tinha escrito no passado, olha, a hora da Argentina, tinha errado, agora é a hora do Brasil de crescer. A gente estava posicionado mais direcionalmente no Brasil, né? E no início da crise ali, a gente achou, isso aqui é só uma gripezinha, né? Escreveu carta dizendo isso, né? Escreveu, olha, tá acontecendo, acho que 2020, fevereiro, né? O que aconteceu aqui? Não é que quebrou uma engrenagem da economia. Caiu o disjuntor, você vai lá e liga o disjuntor de novo, então fecha um pouquinho, abre de novo, tudo normal, né?
E esse processo de entender que isso estava errado demorou talvez um mês, né? Mas na hora que demorou um mês, o fundo tinha caído até caído 40%, né? Então, aí quando o mercado caiu tudo isso, a gente falou, puta, erramos. Foi tipo um caixote na Argentina, aí quando levantou da onda, outro caiu. Bravo. Aí veio para cima. Então, eu acho, em termos de lições aprendidas, né, se a gente olhar hoje o nosso limite de riscos, né, a gente cairia talvez 20%, 25% a menos. Então, o que quer dizer isso? Né? Em vez de cair 50%, ele cai 30%, 35%. Cara, e voltar a cair no 30%, 35% é muito, muito mais fácil de voltar a cair no 50%. Né? Então, você vai de 50% para 35% sobre 30%. Né? Então, você volta muito mais fácil e talvez mais rápido. Então, esse é um pouquinho de lição de talvez tamanho de posição e tudo mais. A gente teria caído bem menos, errando esse cenário e estando convicto, né? Porque, a gente tem convicções, né? Entende que pode estar errado, mas a gente aposta em convicções. Aliás, um ano como esse aqui, porque a gente, cara, esse mercado está muito barato, tem que comprar agora. Esse mercado está, o juros americano tem que subir e vamos apostar agora, né? Então, tem várias posições que a gente toma convicção. A Sabesp é muito barata, vamos comprar 10 fundos de Sabesp. Deu certo, a gente ganhou 400 bips em Sabesp, mais de 400 bips em Sabesp nesse ano, 2022, né? Então a gente tem essas coisas, aí foi, né? Aí o fundo, vamos ficar defensivo, vamos ficar em malls, mall foi a pior coisa, né? Você vê uma série de coisas que aconteceram. Até como falou, vamos montar uma carteira, cara, esse curto prazo tá meio difícil de ver, vamos pensar um pouco mais de longo prazo. A gente ficou mais comprado, mas sem tanto trading, né? E foi navegando e o fundo ficou, né? Ele recuperou um pouco, né? 2020, final de 20, a bolsa tinha quase voltado, a gente não voltou tanto. Início de 21, a gente andou um pouquinho mais. E depois de 21, por mais que a gente não tinha voltado, ele falou, não está na hora de ter exposição direcional. Então a gente reduziu a exposição direcional. 2021 foi um ano que a bolsa caiu 12%, né? A gente subiu 5%, daí foi 3,5%. Então a gente ficou um pouquinho com a DI, mas não perdeu com a bolsa, porque a gente achava que não era hora de ter risco relevante, né? 2022, né, foi um mercado que a gente, de novo... Acertaram tudo em 2022 quase, né? A gente não tinha risco direcional em bolsa, e a bolsa foi de lado e depois caiu, né? Então a gente não perdeu dinheiro em bolsa. A gente ganhou dinheiro comprado em real, a gente achava que o real 5,70 era muito barato, ganhou dinheiro em real. A gente ganhou dinheiro na parte macro, né? Primeiro semestre mais macro, a gente ganhou dinheiro em cupom cambial. O cupom cambial é tomado em treasury, né? Mais o spread de risco do Brasil. Então o treasury, o 10-year treasury saiu de 1,50 para 4, né? 250 bips. E o spread de risco do Brasil do cupom cambial saiu de 60 bips para 150, mais uns 90 bips ali, né? A gente foi tradando ao longo disso aqui, não pegou todos os movimentos, pegou parte dele, mas foi um movimento bastante relevante de aumento de juros do Treasury e dos juros brasileiros em dólares, né? Isso deu dinheiro pra gente. E aí você tinha um mercado que a gente achava, tá arriscado, não sei o quê, o mercado afundou de 100 mil pontos, né? Teve outra festa, 100 mil pontos ali em junho, julho. E a gente viu a bolsa 98 mil pontos por hora. Cara, o doméstico tá amassado, né? Então você tinha Vale indo bem, Petro indo bem, mas o doméstico, cara, que é isso aqui? Meio terra arrasada. A gente falou, é hora de novo de tomar posição aqui, né? A gente vê o cartão, olha, faz desde abril de 20 que a gente não tem posição direcional. Acho que agora é agora. Então ficou 15 meses sem posição direcional em bolsa, a gente comprou bolsa em junho. Junho ela subiu, caiu, mas de 15 de julho a 15 de agosto a bolsa disparou uns 10, 15%, 20%. Doméstico subiu 30%, 35%, várias ações. E a gente capturou bastante bem esse movimento ali, né? Então foi um pouco disso. Ganharam também com hedge vendido na Bolsa Americana, né? Bolsa Americana, então a gente tava comprando mais Brasil. Vamos rodear um pouco a Americana. A Americana caiu, a gente subiu aqui, então super bem, né? Algum momento a gente redeou e vamos tirar o hedge, vamos colocar de novo. Isso foi bem. Aí você vem para antes da eleição do Brasil. Antes da eleição do Brasil a gente falou, difícil, não quer tanta play de eleição. Mas foi o Sabesp é algo que está muito barato e eu acho que São Paulo é Garcia ou Tarcísio, os dois são bons para a Sabesp, acho que faz sentido comprar a posição, a gente foi relevante em Sabesp. Ela andou antes do primeiro turno, o Tarcísio ganhou, ela andou de novo, né? E a gente carregou até depois do segundo turno, Sabesp deu muito dinheiro. E indo para o segundo turno, né, a gente tava aquela coisa de provavelmente Lula, mas alguma chance de dar Bolsonaro, a gente achar que ia ser positivo. A gente tinha uma pequena posição comprada em bolsa, talvez de Bolsonaro, e o negócio pode andar, né? Petrobras, tudo mais. Cara, a eleição deu Lula, né? Naquela 49.1, 50.9, né?
Aí a gente falou, puta, amanhã vai cair, amanhã o mercado vai cair, né? O mercado abriu no pré-mercado caindo, já começou a vender um pouquinho já, e, cara, o mercado andou. Na hora que o mercado andou, eu falei, cara, não tô entendendo, né? A gente vendeu tudo que tinha comprado, a gente vendeu e ficou um pouco short, né? Então, nesse processo de mercado de 2, 3 dias de rally ali, a gente, puta, será que eu errei? Né? Não tô vendo alguma coisa? Não, vai ser bom, vai ter, confia em mim, né? E aí o mercado perdeu o brilho, né? E, cara, o mercado afundou de novo, a gente ganhou dinheiro, né? Então, a gente ganhou dinheiro nessa primeira abertura porque eu achava que não ia dar Lula, deu Lula, eu ganhei dinheiro. E aí, quando caiu, já não tinha mais posição, a gente ganhou dinheiro também um pouquinho na queda, né? Então, você teve várias coisas de novo no certo. Então, você tem um pós-eleição que a gente ganha dinheiro de novo, né? Então, eu acho que é um pouquinho disso, cara. A gente tem posição hoje direcional muito baixa, né? A gente acha que ações no Brasil, a gente gosta de vários setores, né? Infraestrutura, a gente tem rodovias, a gente tem Eletrobras, a gente tem Hidrovias do Brasil, né? A gente tem Simpar, né? Muitas ações baratas, mas a gente tem muito hedge, né? Então, outras ações a gente está protegido, né? Olhando para o futuro. Então, o net Brasil bastante baixo, para de zero, mas com growth relevante. A gente... o câmbio acho que vai ser oportunístico. A gente teve, início do ano, bateu 5,15, a gente comprou, 5,40 a gente vendeu, né? Pequeno. A gente está sem posição em juros, a gente está sem posição em juros americana também, né? Mas achando que esse mercado é um mercado que... Então, tipo, você me perguntou da crise, das cicatrizes, né? Mas eu falei do fundo inteiro. Mas você teve essa queda grande, a gente aprendeu, a gente voltou. Se você olha para hoje, né? O fundo deve estar acima dos pré-Argentina, né? A gente está uns 12% acima, né? E a bolsa estava 120 mil pontos lá, está 110 hoje, né? Então, você vê... O CDI ainda falta, sei lá, uns 7% para ganhar, uns 10% para ganhar, para chegar no CDI. Desde do low ali, né? Desde do high do rally. Não, sim. Do high do pré-pandemia. Então, ele subiu, está acima dele, mas está um pouquinho abaixo do CDI no período. Então, de novo, hoje no fundo não tem ninguém que perde dinheiro. Tem algumas pessoas que estão perdendo pro CDI no fundo, comparar o high da cota. Sim. Né? Mas a gente está, eu diria que hoje em dia está todo mundo mais feliz do que já teve. E se compara todos os fundos que foram super bem, né? Na 2020, mas eles caíram, olhar em várias janelas assim, a gente está indo bem contra eles. Com certeza. Eu queria aproveitar para trazer agora uma visão minha que eu acho que eu não sei qual vai ser a tua opinião, mas eu acho que o momento atual do Brasil ele é parecido com o que o Chile viveu ali em 2019. Eu lembro que eu tinha até viagem marcada para o Chile, o Flamengo iria jogar lá a final da Libertadores, até foi desmarcada a final da Libertadores e passou para o Peru. Tinha que ter Flamengo, né? Porque eu... Não vai cortar, não vai no corte. Não, eu quero fazer a pergunta. Porque tiveram muitas manifestações lá no Chile, porque também não teve a própria população, metade da população não aceitou aquele resultado da eleição de lá, mas era um país que passou por uma transformação durante o período todo anterior e eles conseguiram ter ganhos muito grandes ali no período anterior, né, até 2019, em termos de... resultados em si da economia, tanto que a taxa de juro deles ali na época chegou a cair para 0,7, 0,6, enfim, que é algo que eu, por exemplo, não imagino que o Brasil um dia vai chegar, mas enfim, o Chile conseguiu chegar nesse ponto. A minha grande questão hoje passaram 4 anos lá com relação ao Chile. Talvez aconteceu isso que o Zatar falou agora, né? O pessoal esperava que ia ser um governo ruim, péssimo, não sei o que, e talvez não foi algo tão horrível assim. E aí eu queria saber a tua opinião, se você acha que tem alguma relação Chile com relação ao que o Brasil pode ficar ou nada a ver. Cara, eu acho que tem algumas coisas que são similares, outras que são diferentes, né? A primeira coisa é que o ponto de partida do Chile, cara, é 2, 3 notches acima do investment grade, né? Então você passa um país que é muito mais bem arrumado, né? Um país que tem... É um país que tem poupança, né? Poupança externa gigantesca, né? Por quê? Porque você tinha uma política... É um país que vive do cobre. Eu vivia muito do cobre no passado, né? Então ele tinha o preço de longo prazo do petróleo, do cobre. Toda a receita adicional ele poupava, né? Então é um país que tem uma política contracíclica do preço do cobre.
Então, você tem que isso aí traz muita estabilidade para o Chile, né? E aí você tinha um sistema de capitalização, né, de pensão que, cara, você guarda com juros muito baixos, o retorno sobre o investimento muito baixo, o cara guardava a vida inteira, chegava, aposentava. Esse foi um dos grandes problemas. Se aposentava e, eu ganhava 3 pau, tem que fazer R$500 por mês, entendeu? Pois é, esse foi um dos grandes problemas para ter voltado à esquerda lá no Chile. Na minha visão, pelo menos. Então você tinha um juros muito baixo, você tinha retorno sobre investimento, você não conseguia acumular patrimônio, né? E aí ele teve que, talvez, internalizar um pouco esse processo e dar um pouquinho de uma renda mínima, alguma coisa assim para a população. Então isso aí é uma diferença, ponto de partida, né? Então, sabe, o Brasil, ponto de partida do Brasil, cara, a gente não tem espaço para aventura fiscal, né? A gente está com 80% do PIB de dívida, a gente está com taxa de juros altas lá, 13,75 com inflação de 5, quase 9 de juros real. Então a gente não tem muito espaço para aventura fiscal aqui no Brasil. Qual a relação dívida-PIB do Chile? Você sabe de cabeça agora? Não, não sei, cara, agora, mas é bem baixa. É bem baixa. Se você olha aqui se olha para o Brasil, né? Outra coisa, teve um pessoal de esquerda lá, né, manifestando, tem um pessoal de direita manifestando aqui, né? Então, tipo, os caras incendiaram, né, metrô, cara, com bomba de granada incendiária, né? É verdade. Então o negócio era um black box, né? Aqui você tem a tiazinha, a avó, né? Hoje eu vi um meme aqui que é o neto ensinou o vô vô, usa esse aplicativo de mensagem aqui e agora o vô tá preso, né? Tipo, ensinou o vô a usar o Zap, né? E hoje então eu diria que tem essas diferenças, assim, né, cara? E mesmo a esquerda, né? A esquerda no Chile, cara, ela é uma esquerda muito mais PSDB do que uma esquerda PSOL, entendeu? E a gente tá vendo um PT aqui que tá, cara, ele diria que ele tá muito mais. Tem o Alckmin de PSDB, né? Você teve o Arminio, que é PSDB, você tem uma Lena Landau que tá apoiando, né? Olha, mais moderado, mas ele tá escolhendo mais pessoal da vida ali, né? Então eu diria que esse tipo de retórica aqui não corre o risco de dar certo, né? Com todo o disclosure que pode, sim, corre o risco de dar certo, mas eu acho que tem que fazer algum ajuste aí. Acho que é isso. Interessante. Eu acho legal a gente colocar também o trecho da carta de vocês da última de dezembro, que saiu agora, acho que anteontem, falando assim: no mercado de ações enxergamos nesse início de 2023 muitas oportunidades relativas em papéis que julgamos estarem muito descontados aqui no Brasil, né? Especialmente no setor de infraestrutura. Mas iniciamos o ano ligeiramente vendidos no mercado como um todo. Se você puder falar um pouquinho dessas oportunidades. Você chegou a falar rapidamente da oportunidade no Brasil. Então, o que você acha? O que está descontado no Brasil? O que vocês enxergam como, sei lá, uma super oportunidade? Cara, a gente gosta muito de hidrovias do Brasil, por exemplo, né? Hidrovias do Brasil a gente acha muito barato. Se você pega a TIR real dela, em torno de 20%, né? Então, é um papel que a gente olha muito mais em 2025, né? Tem um processo de investimento que ela teve aqui agora, tá colocando mais barcos no Rio e tudo mais. E é um papel que, cara, por mais de ter a sua alavancagem, ter crescimento de receita, tá terminando todo o capex, tá terminando agora, começa a gerar caixa, a gente vê, cara, tá muito, muito barato, né? Eu acho que isso aí tá muito barato. Você vê eco-rodovias, né? Estrada, tem capex que ela tem que fazer também, talvez tenha dívida, tá ficando mais pesada. A gente vê mesmo com diluição e tudo mais, é um papel que a gente vê aí entregando a 16 de TIR real, né? Então a gente gosta, né? A gente gosta de Sabesp ainda, né? A gente acha que Sabesp tá de novo em torno de 0,7 RAB, né? Ou ativos regulatórios. Mesmo se você não tiver privatização em São Paulo, né? Você pode ter uma gestão muito mais eficiente, né? Da Sabesp. E essa gestão eficiente dela é o papel para sair de, lá, tá hoje R$53 ali, R$54, para R$70, né? Privatizar para mais de R$100, talvez, né? Então, esse papel de infraestrutura, né? Eu acho eu acho que o papel que a gente gosta. E aí você coloca um pouco de rede de proteção, né? É isso que a gente tem. Muito bom, muito bom. Todas as posições acabam sendo redeadas? Não, porque às vezes a gente está 40% comprado, né? Então, se eu tiver 40% comprado, eu tô com algumas posições sem hedge. E às vezes eu 30% vendido, eu já tive vendido em mercado, né? Então, quer dizer, eu tô vendido sem a compra. Então, o fundo tem essa coisa também, né? Que ele não é um long bias,
Mas é um fundo que vai de 30% vendido até 50% comprado. Então eu posso ter diferentes cenários. Se eu vendo, né, às vezes eu posso comprar uma TNB, eu posso comprar um bonde corporativo, né? Eu tenho uma posição relevante também em bondes corporativos lá fora, né? Então eu tenho 16% do fundo comprado em bonds em dólares, né? Hoje a gente tem o hedge pro real, né? Então eu converto, eu swap, isso dá um yield de real mais 10, né? CDI mais 10 nos papéis que a gente compra lá fora. Mas tem um momento que eu não estou hedgeado e hedgeado. Então o hedgear e não hedgear também é parte da estratégia do fundo, que gera um pouco de alfa para a gente também. Boa. Aproveitando que você falou sobre bonds agora, já para encaixar a pergunta, eu gosto muito, desde a época que a gente conversou a primeira vez em 2019, dos bonds lá que você acaba comprando na Argentina, até porque eles estão muito abaixo do valor de face, né? Mesmo tendo tido uma subida aí nesse último ano. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses bonds que o fundo acaba investindo. Até porque alguns chegaram a ficar ali, 28%, 30%, 32% do valor de face. Você pega um bonds desse aí que paga 8%, 7% a 28% do valor de face, é retorno em 4 anos, né? Isso é uma conta aí mais rápida aqui. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Quer dizer, mesmo se ele não subisse, teria um retorno muito rápido. Como é que vocês fazem essa escolha por esses bonds e por que vocês não têm tanto medo assim como o mercado? Se você olhar, né, a gente teve problema da Argentina em 2019, né, teve várias coisas que caíram, né. O que mais voltou na Argentina foram os bonds, né. Primeiro que a gente tinha Buenos Aires, Mendoza e Córdoba, né. Córdoba e Mendoza não defaultaram, né? Então caiu, tinha um medo ali e tudo mais, mas pagaram os bondes, né? Teve uma rolagem de Córdoba ali, mas, cara, foram bondes que você não perdeu dinheiro, né? Ele deu um soluço, voltou e não perdeu dinheiro. Se olha os bondes de Buenos Aires, né? A pré-eleição dele, o preço que ele está hoje, você está basicamente break-even, assim, sabe? Você olha para a ação está perdendo 40%, 50% ainda do preço lá de fora, né? Então, até esse movimento de ter Argentina, tudo caiu, a gente trocou, vendeu 4 de ação, comprou bond, né? Se olhar pra gente hoje, a gente tem ganho, mesmo do pré-Argentina, a gente tem ganho na Argentina, né? Tá de ganho na Argentina. Então, aquele fundinho pra Argentina, nunca viu que era, a gente fez, mas mesmo com todo esse problema lá, a gente conseguiu aproveitar as oportunidades. Voltando pro bond em si, hoje em dia a gente tem bond de Buenos Aires, né? O bonde de Buenos Aires ele foi o bonde que não teve haircut, né? O soberano teve um haircut de 5%, né? O bonde de Buenos Aires ele tem ali uns 2-3% a mais de yield, um yield de 5,2%. A Argentina nem está pagando cupom ainda, né? O cupom irrisório lá que estava pagando. Então você tem mais cupom do que o soberano e você tem que ele amortiza antes, né? Então esse bonde tradou aí estava algum momento outro a 50 centavos, né? Bateu 28 centavos. Ontem estava 37, já em últimos 3 meses, indo bastante. Da parte da gente até bem nesse final de ano passado, início desse ano, né? Tem sido um pouco desses bondes de Argentina que tem ajudado, né? Tem ajudado um pouco a performance. Você enxerga assim, né? Esse bonde até 2025, né? Que é 2 anos, que 1 ano e 2 anos, né? 23, 24 ali, final de 24, ele paga em torno da metade do dinheiro dele de volta, né? Porque ele tem amortização de capital também, ele começa a amortizar em 2024, né? Começa a devolver capital. Então a gente acha muito barato, né? A gente acha que a província de Buenos Aires é uma província relevante, você tem um default de província sem ter o soberano, então cara, você consegue enrolar para dar um default um pouco mais, né? Você pode ter alguma restauração talvez do soberano, porque o soberano não tem dinheiro. O soberano também você tem o soberano tem 80 bilhões de dívida no soberano, né? Mais FMI é 50 bilhões. Não tem default no FMI, né? Não existe histórico de default no FMI, então é uma coisa que não existe, assim, sabe? Pode acontecer? Pode, né? Mas é um bonde que você não pode dar um haircut, não pode, você tem que tratar ele de uma maneira muito mais especial ali, né? Então, o soberano fica um pouquinho, para honrar esse bonde, quase um senior para você talvez sobra um pouco menos pro bondholder soberano, né?
Na província não, você não tem ninguém que é similar a você, né? Então acho que tem um pouquinho disso e você teve um tratamento muito melhor do que teve no passado, né? Contra o soberano. Então a gente gosta, deu uma andada, algum momento começar a reduzir já, mas é um bom, a gente gosta. Maneiro. Aproveitando que tá falando de Argentina aqui, né? Até pediram para perguntar essa aqui sobre a criação da moeda única na América Latina, né? Que o Haddad, embaixador da Argentina, eles discutiram essa criação da moeda no Mercosul e pediram para perguntar a opinião do Daniel Dell'Abio sobre essa moeda comum. Cara, acho que qual a sua opinião? Eu acho que é ruído. Não acho que isso vai acontecer tão cedo. Não acho que é fácil fazer. Gera notícia, gera engajamento, né? Mas não, acho que não vai acontecer. Cara, imagina, nem o euro, que é tudo mais arrumado, né? Imagina, a gente tem inflação lá, vai fazer o quê? Como é que vai juntar a moeda? Tem muita... não sei quem quer importar e adotar o peso aqui, né? Dar o peso. Você foi pra lá agora, vira um café, um bolinho assim de dinheiro, cara. Pra comprar um café, né? Tava 1 para 63 no câmbio blue. Imagina, eu fui pra Argentina, cara. A Argentina, eu fui pra lá, o câmbio era 3 para 1, né? 2005. Nossa. Tá 300 para 1, é 100 vezes, né, cara? Dólar. É muita coisa. Não, ele falou que é 63 para 1 do real. Do real, sim. Não é do Ele dólar. tá Naquela época era 1 para 1. Sim, não, 3 para 1. É que eu não lembro quanto que era do real, né? Era 1,20 para 1. Tinha ponto que até o peso era maior, valia mais do que o real. Em 2012 o peso valia muito mais do que o real. Eu quero fazer uma pergunta específica. Ontem, né, anteontem, para o pessoal que vai estar vendo, saiu notícia sobre a cisão do Pão de Açúcar e do Êxito. Não sei se você tem acompanhado, que é uma CNZ Êxito lá da Colômbia. E aí os acionistas do Pão de Açúcar vão receber BDRs dessa empresa que é sediada lá na Colômbia. E os acionistas lá em Nova York vão receber ADRs, por exemplo, do Êxito também. Então, eu queria saber se você tem acompanhado essa cisão aí do Pão de Açúcar com o Êxito. Cara, que eu já vi gente entendida dizendo que tem dinheiro na mesa nisso. A gente tem que comparar meio de longe, assim, né? Você pode ter dinheiro na mesa ali. O que tem só um controlador desesperado, né? Você vai lá pro nível Cassino, que tem as holdings dele lá, mega alavancado, né? E quase quebrado. Cara, vira e mexe, ele quer passar a mão em alguém aqui, né? Só que eles ainda continuam controladores. É uma baita de uma empresa, cara. Mais no mercado bem gerido e tudo mais, na Colômbia. É a parte boa do Pão de Açúcar que eles estão entregando. Na minha visão. Talvez seja isso, cara. Talvez seja isso, né? Entregar a parte boa do Pão de Açúcar empresa bem gerida, a gente gosta. A Colômbia também tem muita coisa dessas holdings e tudo mais lá de trás, né, que nem quero entrar no detalhe porque que eu acho que isso tem, essas holdings aí, mas são mercados interessantes. Tá. Falando agora um pouco sobre a equipe de gestão, né? O que você considera importante ali para o investidor, para a pessoa que está vendo aqui, que quer escolher um fundo de investimento? A Carteira Z trabalha com isso, obviamente, mas vindo de um gestor, o que a pessoa tem que olhar para escolher um fundo? Né? Fala pra gente sobre erros, acertos, o que a pessoa tem que vislumbrar da parte quantitativa e qualitativa na sua visão. Diversificação, eu acho que é mais a qualitativa, né? A qualitativa você tem que entender a pessoa, entender um pouquinho, conhecer um pouquinho o gestor, a equipe de gestão, né? De onde vieram, o que eles fazem, né? Cara, analisa, lê as cartas de gestões, né? O que está analisando, ele pensa diferente, né? São coisas que faz sentido, né? O que ele falou, se cumpriu, não cumpriu, né? Olhar ao longo do tempo, assim, o que está acontecendo. Então, entender muito bem, cara, ele entende o que ele fala, né? Ele sabe, ou fala de papagaio, depois de um tempo, fala, por minha opinião e sei lá, né? Mudou de opinião, mas gestão não dá para mudar de opinião tão rápido assim, né? Sim. Então a gente tem fazer alguns erros, né? Falei, 2020, cara, a gente errou por pouco tempo, né? É só uma gripezinha. Cara, eu não fiquei 3 anos de uma gripezinha. Mas na hora que eu vi, cara, não é... Nossa, já não dá mais para... E como é que é feita uma reunião ali? Como é que é essa transição entre vocês estarem errados... Como vocês assumirem que é um comitê, não, cara, a gente tá errado, vamos virar a mão, posição. Como é que é isso? Nessa época era comitê quase diária, né, meu? Sim. A gente teve reuniões de domingo, né? Ia todo mundo pro escritório domingo? Ou Zoom? Fez Zoom, né? Tá na pandemia ainda, em alguns momentos ali, cara, a reunião de domingo
vamos agora, tá tão, né? Imagina aquela época, cara. Não conseguia parar dá pra ter uma reunião, passar de reunião, não dá, né? Tudo becado, cara, isso aqui e tudo mais. Então a gente fez reuniões de domingo, assim, né? O que tem que olhar? E não era consenso entre a gente, né? Muita gente, depois de tudo cair, falou, não, tem que estopar tudo, vamos zerar tudo. Cara, sério, cara, agora, né? Bolsa 70 mil pontos, 60 mil pontos, né? Vamos zerar tudo aqui agora? Eu acho que não, acho que tá no preço, né? Então, e aí você tem que ter um pouco da experiência, né? De, cara, talvez se tivesse tido zerado lá 100 e poucos mil pontos, tivesse tido um pouco menos de risco, né? Mas em algum momento dos exageros ali, a gente não estava mais, já tinha passado o momento de zerar, estopar, né? Seguimos os princípios. Você olha, né? Como você perde muito dinheiro, né? Muito rápido. As posições ficam maiores, né? Batendo os limites. Então a gente teve que reduzir talvez 20% do risco, né? Então o que pega pra gente, né? Falei, você perdeu muito dinheiro e aí eu tinha que, para voltar, eu tinha que voltar com menos, né? Com menos risco, né? Sim. Então a volta foi muito mais dolorosa, difícil, né? mais doloroso. Então se eu tivesse feito aquela coisa que eu falei, né? Não só hoje os limites de risco, né? Olhando o que aconteceu no passado. Alteraram os limites de risco depois disso? Alteraram no sentido de que a volatilidade, você olha o histórico de mercado, né? A volatilidade de mercado, o Petrobras, cada semana no dia, eu pego o Petrobras hoje, eu ponho um pouquinho de Petrobras e explode o risco, né? Porque ela olha um pouco do histórico da Petrobras e fala, cara, vai acontecer de novo, né? Sim. Ele olha para a Argentina e fala, isso aqui a Argentina pode acontecer de novo 50% de queda. Então ele olha um pouquinho o look back period, né, das ações, ele contamina depois o estresse, né? Então, olhando esses estresses hoje, quer dizer, o que era o estresse quando você olhava? Se aconteceu em 2008, né, de novo, que era o grande estresse mais recente, né, o que acontece no seu risco. Então, se olhava 2008, 2020, em termos de velocidade de estresse, a gente tem um estresse de 5 dias, foi muito mais forte em 2008, né? Sim, 2008 foi uma queda muito mais gradual, caía, sim, né? Foi muito mais gradual. Que foi, cara, foi uma execução, né, sumária quase, né? Então, quando você olha para essa execução, se aconteceu uma execução sumária ainda, você pode perder no máximo lá 25% do fundo em 5 dias, né? Você tem que ter um limite de risco muito mais. Pô, a bolsa caiu 15 num dia, né? Aquela semana estava 37 em 5 dias na bolsa. Então, eu posso ter no máximo equivalente a, sei lá, 60% de delta bolsa, né? De risco delta bolsa. Então, você tem que, se fosse hoje, o que aconteceria? Eu teria menos risco e eu teria que ter reduzido, então eu voltaria muito mais rápido, né? Então, eu acho que essa seria um pouquinho da... Não sei nem como chegou aqui também a pergunta, mas já esqueci já. Mas, eu acho que a última da minha parte aqui, Daniel, falando... Eu só queria comentar sobre o que ele falou, que é o seguinte, eu acredito que cada vez mais as crises vão acontecer mais rápido na Bolsa, no sentido esse V. Porque a informação hoje anda mais rápido do que era em 2008 e anda muito mais rápido do que era, sei lá, em 1929, por exemplo. Então, em 5 dias vai cair isso e talvez a crise que tiver lá em 2030 e pouco, talvez vai cair em um dia, por exemplo, esses 37%. Talvez. E você tem também, né, Daniel, que você tinha, sei lá, 800 mil CPFs na bolsa, tem 5 milhões hoje. É um pessoal que muito menos racional, muito mais emotivo, né? Você tem também o quantitativo, né, muito mais forte hoje, né? E aí você tem esse movimento da pessoa física que fica um pouco mais, né, jumpy, né, que fala muito Sim. mais dedo no gatilho ali, né, para comprar, para vender. Você tem esse movimento do quantitativo e aí você tem o movimento de, cara, tesouraria com stop, que olha do mais, então, tipo, esses dois aumentam a volatilidade. E esse cara segue a volatilidade, então você tem três elementos assim que aceleram um pouco os movimentos, né? E aí você tem ETFs, né, que seguem tudo isso aqui, saque de ETF, e até lá fora, né, você viu que o pessoal que fazia gestão de valor, né, gestão diminuiu muito, né, o pessoal brigando para ETF, então você tem menos gente olhando, cara, this makes no sense, né, tipo, só que faz o menor sentido, cara, como é que pode isso aqui? Talvez seja a oportunidade, né? Você fala, êxito, isso aqui vai quebrar, cara, isso aqui não faz sentido, então eu não vou comprar, né? Mas às vezes, talvez lá fora, quando tem menos gestão ativa, né? Você tem mais gente indo para ETF, mais gente para Quant, você tem menos gente olhando, porque o Quant faz sentido se você, eu vou tentar entender o que o cara inteligente está fazendo, né? E seguir um pouquinho ele via, né? Ele deixa rastros, né, na compra dele. Agora, quando você para de ter a pessoa inteligente olhando o mercado, ele fica um pouquinho mais, né, indeciso. Então, factor investing lá, que tem fora, o cara trend followers, né, cara,
todas essas coisas assim, tem que deixar o mercado muito mais volátil, pode ser que seja mais rápida a queda. E eu diria pra gente até, né, tem sido bom nesse sentido de, sei lá, os últimos 6 meses a gente tem tido pouca posição direcional, né? Tenho ação, mas estou redeado, não tenho nada de câmbio, não tenho nada de juros, tenho um pouquinho de bonde corporativo. Meu risco hoje é 1/3 do meu limite de risco, né, em termos de estresse. Tá 1/3 hoje. 1/3 do que eu já tive, sei lá, deu 1/3, né? Hoje o pior dia é para cair 9% em 5 dias, né? Eu tenho limite de 30, né? Então... Na Argentina, 17% foi quantos dias lá em 2019? Cara, foi... um dia deu 14, né? Mas a Argentina foi um estresse que... Foi logo depois da é um evento... Você olha, quando você olha riscos, assim, você olha 3 sigma, né? A Argentina foi, tipo, 9... Tipo, coisa que não existe, né? O que acontece, né, no nosso mercado aqui, foi cara... bem bizarro, né? É que coisa que não acontece o tempo todo, né? Tipo, imagina... Pode falar, a zero é como qualquer coisa, cara. O petróleo tá no menos 40. O problema é que se tu se preparar para um 9 sigma, tu não toma risco nenhum, Não né? toma risco nenhum, cara. Se dá 9, não. Você vai sair tudo com guarda-chuva aqui. Vai ter guarda-chuva Fica ali. em casa o tempo todo. Pode devoltar, não pagar, vai que ele não paga. Faz gestão também, né? Então você não... mas tem que ter o sizing, né? Acho que o sizing é importante. Mas acho que é isso, cara. Você estava falando de gestão, mas acho que os fatores são entender bem a pessoa. Quantitativo, descorrelação, importante, né? A gente tem descorrelação, retorno histórico ao longo de ciclos, né? É importante olhar. Mas aí vocês conhecem o Daniel Nigri, que cara, conhece mais que eu nessa questão de ativos e gestores, né? Sim. É importante também não correr o risco da ruína, né? De esses eventos assim derrubarem e o fundo quebrar, né? Que aconteceu algumas vezes. Cara, outra coisa que tem, né? O patrimônio do gestor está investindo no fundo, o meu patrimônio está investindo no fundo, né? Então a gente fala que eu administro meu dinheiro e de alguns amigos, né? Talvez sejam 5 mil amigos, 10 mil amigos, cara, mas tipo, acaba sendo, cara, tamo junto, entendeu? E é engraçado também em termos de princípio, né? Eu lembro que em 2005, né, eu tava começando na América Latina e tudo mais, cara, querendo tomar risco, coisa assim. Eu lembro um gestor mais sênior lá falou, cara, o dia que você tiver seu dinheiro aqui, você vai ver que é mais difícil, assim, sabe? Cara, de verdade, né? Eu me sinto muito mais responsável com o dinheiro dos outros do que o meu próprio dinheiro, né? Eu sei lá, tem alguns princípios, né, cristãos que nem você tem de... Sim. Cara, a coisa vem e vai, né? Já tive muito, já tive pouco, nunca vi o justo mendigando pão. Mas a responsabilidade de administrar o dinheiro dos outros, cara, é complicado, né? Pô, você tem fundo de pensão, né? Você teve gente que, pediu emprego, coloquei tudo no seu fundo, cara, tudo no meu fundo, cara. Quem te fez? Por que você fez isso, né? Mas cara que às vezes não siga nem um pouco de base de diversificação, né? Sim, então, tudo num lugar só e tudo mais, né? Então, a gente sente um pouco responsável, assim, as pessoas, né? A gente que confiou em você, amigos, né? Amigos, família, cara. Então, de novo, a gente administra dinheiro de muitos amigos, cara, né? A amiga da minha sogra, né? Tá o dinheiro no fundo, cara. Nem sabia, né? Bravo. Você tem que ter, eu acho que é skin in the game, né? Que o pessoal fala, mas a gente tem, acho que é importante ter isso, não só, tá lá e eu não tenho meu dinheiro, perder tudo bem, né? Boa, vamos para o momento aqui filosófico. Vai lá. A pergunta aqui importante, né? Que é, se você pudesse jantar com alguém, vivo ou morto, qualquer pessoa do mundo, com quem você jantaria e por quê? Cara, não, vivo ou morto, né, cara? Qualquer pessoa que já passou pela... Putz, eu jantaria com Jesus Cristo, né, cara? Acho que tanta coisa a perguntar, né? Vivo ou morto, mas... Cara, acho que pegar alguém vivo aqui hoje, eu gostaria de, sei lá, até com o Lula, assim, gostaria de jantar para gente, assim, cara, porque algumas pessoas dizem que tem boa intenção, né? Cara, assim, consegue entender, né? Tipo, algumas coisas não dá para fazer. Acho que hoje em dia o cara tem o poder aqui no Brasil de mudar alguma coisa, né? Acho que é algo interessante. Entender a cabeça dele mais a fundo ali pessoalmente, cara, né? Eu também quero bem pro Brasil, também quero. A gente precisa, né? Eu acho que no mundo, né? O pessoal fala muito de socialismo e tudo mais, cara. Eu acho que o socialismo é um negócio meio que. Não é eu te forçar a você dividir seu dinheiro. É a pessoa entender, ser menos egoísta e mais altruísta, né? Então você doar um pouquinho, pensar um pouquinho mais no outro, que é amor ao próximo, né? Quer dizer, é o que às vezes, sei lá, não pense que você pode, o que o país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo país, né? Então, é pensar um pouquinho mais no outro, assim, sabe? Tipo, se todo mundo tiver um pouquinho dessa ideia, né? Você consegue ter um pouquinho de, sei lá, desenvolvimento mais sustentável, né?
E, pô, ajudar o filho da empregada que foi à escola, né? Então, algumas coisas assim, você começar de pequenas coisas fazerem, entendeu? A fazer acontecer. E sei lá, eu acho que hoje em dia você tem pessoas, né? Acho que o Stuberger falou, um cara bem intencionado, mas que não sabe fazer direito, né? Então, acho que tem algumas pessoas que são bem intencionadas, né? E que, cara, acha que é só aumentar o salário que vai resolver tudo, entendeu? Cara, não é sustentável, faz que você vai implodir. Então, trazer um pouco de senso para algumas pessoas. Anyway, boa. Resposta muito longa, pergunta curta. Boa, excelente. Agora, para terminar aqui, qual livro você indica? Se está lendo alguma coisa agora, literatura, seja de finanças ou não, recomendar para a galera que está ouvindo a gente? Cara, eu gosto de um livro, né, que eu já li faz bastante tempo, When Genius Failed, né, The Rise and Fall of Long-Term Capital, né. Eu acho que é um livro meio que histórico ali do Long-Term Capital, né, que, pô, tinha Nobel da Economia ali no fundo, né, e os caras fizeram arbitrar, curva de juros e tudo mais, e implodiram, né, implodiram não só o fundo, mas implodiram E é um livro bastante interessante de ler, né, entender que arrogância, né, que derrubaram eles, e os caras estavam certos, né, mas estava certo na hora errada, tá errado, né, também. Acho que faz sentido, é um livro muito bom. A soberba precede a ruína, não é isso? A arrogância precede a queda. Exato. É isso, esse foi o nosso Zcast número 11 com Daniel Dell'Abio. Quiser deixar as palavras finais aí, tanto o Daniel Dell'Abio quanto o nosso amigo Daniel Nigri. Zatar e Nigri, cara, obrigado pelo tempo aqui, muito bom, né? É sempre bom estar com vocês. E precisando da gente, né? O que é a sua base aí, seus clientes quiserem falar com a gente, vai ter super aberto de falar com a pessoa que liga lá, às vezes eu tenho também, falo e marco uma reunião também, então estamos abertos. Bom, valeu. Eu queria agradecer a todo mundo, foi muito legal esse papo aí, é sempre bom a gente falar de América Latina. O fundo está em todas as plataformas, não é isso? Está em todas as plataformas, né? Tá. Em todas elas, mínimo de R$5 mil, né? Tem o fundo de ações, a gente nem falou muito aí também, que tem R$12 milhões lá. Tá voando o fundo de ações novinho agora, né? Tá indo bem, tem 2 anos, né? Um pouquinho mais de 2 anos. Então, tá indo bem, o fundo de multimercado tá em todas as plataformas. Você pode falar depois do fundo de ações, quem deu 3.000% do Ibovespa, é isso? É quase 62. 60% desde o início, ou 62%. Excelente, né? Com a propaganda, né? É isso, gente. Muito obrigado pra galera que assistiu aqui no YouTube, que ouviu nas plataformas de áudio. Grande abraço, até a próxima. Até mais.